e o tema dessa noite é Tempo de Amar e Semear a Paz. Mas antes, eu fiz uma pesquisa para saber, assim, biblicamente falando, qual o conceito de família, segundo a palavra de Deus. Qual o conceito? Família, ela é uma instituição divina e sagrada, criada por Deus como base da sociedade, formada pelo casamento de um homem e uma mulher, gerando assim os seus filhos, e que se estende a clãs e parentes, sendo um lugar de unidade, amor e fé, que reflete o amor de Deus e deve ser testemunha de Cristo, né? As famílias devem ser testemunhas de Cristo. Então, a família, ela é uma instituição divina e sagrada. Mas aí eu continuei a pesquisa e eu queria saber qual é o conceito da família na atualidade. O que as pessoas pensam de família hoje? E aí eu encontrei, o conceito de família se expandiu para além do modelo tradicional. Pai, mãe e filhos, né? Focando no afeto, solidariedade e apoio mútuo como pilares e reconhecendo diversas configurações, como uniões homoafetivas, monoparentais, que é constituída pelo pai, né? Ou a mãe, que cuidam dos filhos, no caso, eles ficam só, se separam, né? E aí eles vão, então, cuidar do seu filho, ou seja, a presença só de um cônjuge. Então, são os monoparentais. E aqueles que são recompostos, que são aqueles formados por um novo casamento. Ou mesmo laços escolhidos por afinidade, priorizando a felicidade e o bem-estar dos indivíduos sobre a mera formalidade legal ou biológica e sendo protegida pela Constituição independente da forma como se constitui. Então, assim, a sociedade e a Constituição, ela defende qualquer laço familiar, seja um homem ou mulher, ou seja homossexual, bissexual, né? Então, eles são protegidos pela sociedade. Então, a gente vê como as mudanças aconteceram em relação à família, né? Instituída por Deus. E nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, os últimos momentos da história da Terra, Satanás ele vai atacar com muita fúria as duas coisas mais sagradas criadas por Deus, que foi a família, criada ali no Éden, e o sábado. As duas instituições divinas, sagradas, constituídas por Deus. Satanás ele tem ódio. Ele não quer que a família permaneça. E ele também faz com que o sábado de Deus seja pisado. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia, eu vou pedir a você que feche seus olhos e vamos fazer uma oração para que o Senhor nos ilumine nessa noite a compreender a sua palavra. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nesse instante nós queremos nos colocar em tuas mãos. Precisamos, ó Deus, de ti neste momento, ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos sair daqui, querido Deus, saciados com a tua palavra, na certeza de que o Senhor falou conosco e que possamos fazer mudanças na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, que possamos chegar mais e mais a ti. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor tome em tuas mãos este livro de oração, onde aqui existe muitas famílias que estão registradas. Famílias que passam grandes conflitos, grandes dificuldades, problemas. E nós te pedimos, Pai querido, que
o Senhor tome essas vidas e essas famílias em tuas mãos, resolvendo cada problema, cada dificuldade que seja para a glória do teu nome. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar a cada nome que está escrito neste livro, Pai, neste caderno. E onde eles estiverem, eles possam ser movidos pelo teu Espírito a sentirem o desejo de conhecer a Ti. Fale conosco, Pai querido, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, em Provérbios, capítulo 31. 31, 28 e 29. Na minha Bíblia diz assim: levantem-se seus filhos e chamem-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Todos nós temos coisas positivas ou negativas em nossa vida. Entretanto, o mais importante é sempre nós destacarmos as coisas positivas. Muitas vezes nós focamos mais nas coisas negativas. E quando focarmos nessas coisas boas, elas vão nos sustentar e nos preparar para enfrentar, então, as coisas ruins. Por isso precisamos focar nas coisas boas. Logo após o casamento, nós somos surpreendidos com a descoberta que depois de ter passado todo o encantamento, chegam então as decepções. E ao descobrirmos que o nosso cônjuge também tem os seus pontos negativos. Quando nós estamos, o casal ele está namorando e tal, né, eles não observam muito os pontos negativos, mas quando se casam, à medida que o tempo passa, aí um começa a ver no outro muitos pontos negativos. E aí então chegam as decepções, né? Então, nós queremos mudá-los. Muitas vezes, o esposo quer mudar a esposa quer mudar o esposo. E aí nós perguntamos, como é que eu vou viver, como é que eu posso viver assim? Como é que eu posso viver com isso, nessa situação? E aí nós temos uma passagem lá em Romanos, no capítulo 12, o verso 21, que eu gostaria que você abrisse. Diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, qual a melhor forma de mudar a situação? Com o bem, né? O apóstolo Paulo ele está dizendo que a melhor forma de mudarmos essa situação é nós valorizarmos as coisas boas que nós encontramos no nosso cônjuge, porque todos eles têm os pontos positivos. E quando nós começamos a avaliar, então, os pontos fortes do outro, nós começamos a ver, apesar dos seus defeitos, que a pessoa que nós imaginávamos ter tantos defeitos, a gente começa a observar que ela também tem qualidades que nós apreciamos. Então, nós precisamos valorizar o nosso cônjuge. E uma das coisas que precisamos fazer é o elogio. O elogio ele é um fator fundamental para a unidade no relacionamento e para um casamento feliz. De nossa própria desinteligência, às vezes culpa e ciúmes, nascem então as críticas. Muitas vezes nós criticamos ou não conseguimos encontrar no nosso cônjuge as qualidades boas porque falta inteligência.
em nós. Entretanto, isso pode mudar quando passamos a elogiar e a ver o bem em nosso cônjuge. Quando demonstramos a nossa apreciação, não estamos só ajudando a pessoa a ser melhor, mas também estamos aumentando o nosso senso de autoestima em nós e fortalecendo o relacionamento conjugal. O que você poderia falar, ou que você, neste momento, você que está aqui, que é casado, né? Que tem o seu cônjuge, o que você poderia pensar ou falar do seu cônjuge neste momento? Não precisa responder. Só pense aí, o que você poderia dizer do seu cônjuge? O texto que nós lemos no início, de Provérbios 31, verso 28, ressalta uma atitude de ação. E uma palavra nos chama a atenção. Quando ele fala, levanta-te. Ele está querendo dizer ali, Provérbios, elogie o seu cônjuge hoje, porque amanhã pode ser tarde. Muitas vezes a gente vê pessoas que não fazem aquilo que deveria ser feito enquanto a pessoa está em vida. E aí, depois que morre, se arrepende de tudo o que deveria ter feito. Eu conheço uma filha que brigava muito com a sua mãe. Brigava demais. E a mãe fazia tudo por essa filha. E quando foi na pandemia, a mãe morreu de Covid. A filha ficou de luto. Eu acho que ainda está. Eu acho que já deve ter uns 5 anos, 6 anos. Mas vira e mexe, ela está postando algumas coisas que falar, se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Eu falaria com você, eu faria isso, eu faria aquilo. Então, assim, nós precisamos fazer com o nosso cônjuge, elogiar o nosso cônjuge hoje, enquanto temos ele do nosso lado. Aprenda a falar e elogie seu cônjuge com palavras que o incentivem a ser melhor. Isso é amar. Elogiar o esposo, né? As coisas que a esposa faz, a comida, a casa arrumada. A esposa elogiar o seu esposo pelo seu trabalho, pelo seu empenho, a sua dedicação nas suas atividades. Nós temos elogiado os nossos cônjuges. Quando eu peguei essa mensagem, eu fiquei pensando. E assim, às vezes a gente elogia muito pouco. Não, para que essa unidade ela aconteça, é preciso que nós elogiemos o nosso cônjuge. Falemos as coisas boas que eles têm feito, né? Agora, o que dizer da paz? 1 Pedro 5, verso 7. Então, aqui Pedro está falando, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, assim, eu preciso colocar todas as minhas dificuldades, problemas que houver entre o cônjuge nas mãos do Senhor. Não adianta a gente querer estar partilhando ou compartilhando aquilo que nós passamos dentro do nosso lar com outra pessoa. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus. É certo que nós temos um amigo que às vezes nos ajuda, né? nos dá conselhos, mas não precisamos estar compartilhando com muitas pessoas aquilo que nós temos enfrentado. O Senhor disse que nós devemos lançar as nossas ansiedades e preocupações nas mãos do Senhor. Conta-se que um homem, ele contratou um carpinteiro. Esse homem precisava de alguns ajustes na sua fazenda, e este homem, então, contratado, foi até a fazenda deste homem. O primeiro dia deste carpinteiro foi muito difícil.
O que aconteceu com ele? Ele estava indo para lá, o pneu do carro furou, a serra elétrica quebrou, ele cortou o dedo e no fim do dia o carro não funcionou para que ele voltasse para sua casa. Aí, aquele homem fazendeiro, então, ofereceu carona para o carpinteiro. O carpinteiro aceitou e durante o caminho de volta para casa, eles foram em silêncio, sem dizer uma palavra. Mas a fisionomia daquele carpinteiro estava bem cansada, bem preocupado. E eles foram. Quando chegaram à casa do carpinteiro, ele então convidou o fazendeiro para que entrasse para conhecer a sua família. Só que antes de chegarem na casa, aqueles dois homens caminhando, eles passaram por uma árvore. E quando chegou naquela árvore, o carpinteiro então tocou com as duas mãos nas folhas da árvore e entrou na sua casa. Depois que ele abriu, quando ele chegou na porta da casa, que ele abriu a porta, a fisionomia dele estava diferente. Ele estava alegre, ele estava contente por ver a família, né, os filhos, a esposa. Aquele rosto tenso foi transformado. E ali, com um grande sorriso, então, ele recebeu seus filhos e deu um beijo em sua esposa. E aquele fazendeiro, observando tudo aquilo, ficou intrigado. Aí, um pouco mais tarde, o carpinteiro, então, acompanhou o fazendeiro até a porta para que ele voltasse, né, até o carro e fosse embora. Aí, assim que eles passaram pelaquela árvore, o fazendeiro então perguntou: por que você tocou naquela árvore com as suas duas mãos? E o carpinteiro respondeu: esta é minha árvore dos problemas. Eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho, mas os problemas não devem chegar até a minha casa. Os problemas do trabalho não devem chegar até a minha casa. Os meus filhos não precisam saber, nem minha esposa precisa saber. Então, toda noite, quando eu chego do trabalho, eu deixo os meus problemas naquela árvore. A árvore dos problemas. E aí ele disse assim: mas você sabe que quando é no dia seguinte, que eu vou lá para pegar os problemas, para voltar para o meu trabalho, eu não encontro todos eles ali mais? Todos que eu deixei ali, eu não lembro de ter deixado. Alguns me falha a memória, ele fala, né? E eu não consigo mais me lembrar deles. Então, isso é ter paz no lar. É o esposo ser sábio, né? E não trazer os seus problemas para dentro de casa. Então, queridos, não leve os seus problemas, os problemas do trabalho, para a sua casa. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos nesta mensagem. E a segunda é: elogie o seu cônjuge e mantenha a chama do amor sempre viva em seu lar. Eu li uma passagem também no Espírito de Profecia, e eu me pergunto assim, pergunto para vocês: por que nós temos que passar por tantos problemas e tantas dificuldades? Por que nós temos que enfrentar tudo isso? Porque as nossas famílias, os nossos cônjuges, enfrentam esses problemas, as dificuldades, as desavenças. Mas nós sabemos que com Cristo, nós vencemos todas elas, né? Agora, olha o que diz aqui no livro Eventos Finais, na página 261. As perplexidades da vida elucidadas. Ou seja, um dia, todas essas perplexidades, todos esses problemas que nós enfrentamos, eles vão ser esclarecidos. Por que eu tive que passar por isso? Com os filhos, com o esposo, com a esposa. Aí diz assim, todas as perplexidades da vida
serão então explicadas. Onde para nós apareciam apenas confusão e decepção, propósitos frustrados e planos subvertidos, ver-se-á um propósito grandioso, predominante, vitorioso, uma harmonia divina. Então, todos os problemas que nós enfrentamos, eles serão esclarecidos e nós veremos por que foi necessário que eu e você passasse por tudo isso. Ali Jesus nos levará para bem perto da viva corrente que flui do trono de Deus e nos explicará as misteriosas providências pelas quais nos conduziu neste mundo a fim de aprimorar o nosso caráter. Então, quando passamos pelas dificuldades, é porque Deus ele quer aprimorar o nosso caráter. Ele quer que haja mudanças e transformações na nossa vida. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Então, tudo que para nós hoje parece tão difícil de entender, nós entenderemos na eternidade. Amém. Naquilo em que a nossa mente só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Hoje nós não conseguimos ver, mas nós vamos ver. O Senhor vai nos mostrar que foi necessário eu e você passar por isso, para que nós pudéssemos estar mais perto de Deus, para que nós pudéssemos buscar mais Deus. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais probantes. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, regozijar-nos-emos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Eu li também, eu não consegui encontrar onde foi aqui, de que nós estaremos junto com o nosso anjo. E o nosso anjo, ele vai querer saber as histórias. Como foi que vencemos as batalhas? Como foi que passamos pelos problemas? Ele sabe? Sabe. Ele sabe, porque ele que nos guia, ele nos conduz, né? Ele nos protege de muitas coisas. Mas existem coisas que talvez ele não saiba. Ou seja, ele não sabe. Porque existem coisas que eu e você pensamos que o nosso anjo ele não sabe. E aí ele vai querer ouvir as histórias, minha e sua, de tudo que passamos e enfrentamos. E estamos ali no céu. Algumas famílias sofrem dificuldades ou têm pouco relacionamento, porque alguns descarregam as emoções negativas sobre os seus queridos, sobre os seus filhos, sobre os seus cônjuges. Se queremos semear o amor e a paz, precisamos levar nossos problemas a Cristo. E então experimentaremos a verdadeira paz e o verdadeiro amor, que flui do trono de Deus. Amém? Neste momento eu agradeço a todos vocês por estarem fazendo parte, né, dessa família, essa grande família de Deus aqui no Jardim Guanabara. E quero pedir ao Senhor que abençoe a todos e a todas as famílias. E que, se o Senhor nos permitir, em 2026, possamos fazer melhor do que fizemos este ano. Possamos trabalhar melhor do que trabalhamos este ano. Possamos estar mais unidos do que estivemos este ano. Porque nós sabemos que o ano está quase terminando e estamos mais perto de ver Jesus voltar. E precisamos estar mais perto também um do outro. Precisamos estar mais unidos, nos santificando e nos preparando para muito em breve estarmos vivendo na família eterna, né? Celestial. Amém. Que o amor de Deus e a paz de Cristo inunde então o seu coração e também o seu lar e toda a sua família. Amém. Se este é o seu desejo, de você ver a sua família no céu, a sua família junto do trono de Deus, nós vamos cantar aquele hino
que cantamos durante todas as reuniões de família, né? Casa de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e a sua família também.